Bem, falar um pouquinho aqui sobre a economia do Japão, que está estagnada, né? Então, na década de 90, 2000, a gente ouvia muito falar que a economia do Japão seria a maior do mundo e que inclusive superaria os Estados Unidos, assim como a gente escuta hoje em relação à China. Na década de 90, o Japão era a segunda maior do planeta, tinha um PIB de 4,7 trilhões de dólares e os Estados Unidos tinha de 11,2 trilhões. Só que agora, no fechamento de 2022, o Japão ele vem em terceiro lugar, ainda é uma grande potência, mas os Estados Unidos vem em primeiro com 18,6 trilhões, a China em segundo com 11,2 e o Japão em terceiro com 4,9. Então, 30 anos, apesar de ser a terceira maior economia, o Japão cresceu apenas 200 bilhões de dólares, né, em 30 anos, que é um crescimento pequeno para todo esse período que se passou. E todo mundo sabe que após o término da Segunda Guerra Mundial e as bombas de Hiroshima e Nagasaki deixou o país arrasado, né? E o Japão assinou os termos de rendição ao fim da guerra e foi proibido de ter forças militares e também foi forçado ali a criar tendências democráticas alinhadas aí com o Ocidente e ficou um tempo sob intervenção estrangeira, principalmente dos Estados Unidos. Só em 1951, com o Tratado de São Francisco, que o Japão ele voltou, né, a ter autonomia, né, e aí foi quando as tropas americanas saíram do país. E depois desse período, o Japão ele estava ainda sem estrutura, né, não tinha uma inflação fora do controle, faltava alimento no mercado e tal. E os Estados Unidos ficou com receio da aproximação da União Soviética, era período de Guerra Fria, e porque o Japão estava muito fragilizado, então os Estados Unidos decidiu que deveria ajudar o Japão em troca de influência. Aproveitou. Em 1950 estourou a Guerra da Coreia e isso impulsionou a indústria japonesa, que acabou se fortalecendo em prol da demanda que a guerra gera. E em 1951 os Estados Unidos ele criou um plano que ficou chamado Plano Colombo, onde ele entrou, né, com a ajuda financeira para estimular a economia dos tigres asiáticos, que era Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, e isso fortaleceu, né, e fomentou ali um crescimento espetacular na Ásia, e aí o Japão embarcou nisso aí, teve uma taxa de crescimento aí de praticamente 10% por 3 a 4 décadas consecutivos, né. E em 1964 o Japão já estava tão estruturado que ele já conseguiu sediar as Olimpíadas de Tóquio. Até a década de 80 ele não parava de crescer, a bolsa bombava, o setor imobiliário estava gerando muito dinheiro, né? Tinha muito investimento no setor privado, e além também da cultura japonesa que estava conquistando fãs ao redor do planeta. E o Japão era visto como sinal de qualidade, haviam poucos concorrentes, a indústria japonesa era de ponta, né? E os investidores começaram a comprar ações japonesas, comprar terras e imóveis no Japão, e chegou uma hora que a bolsa japonesa ela representava já 40% de todo o mercado global. Tanto que na época era dito que o Palácio Real do Imperador ele valia mais do que o estado inteiro da Califórnia, né? E havia ali sinais claros de que havia uma bolha também imobiliária, e essa bolha acabou estourando em 1991. Mas para a gente entender como formou essa bolha, a gente tem que voltar em 1980, quando o presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan, e ele tinha uma política que estava tentando valorizar o dólar, que acabou inclusive afetando a balança econômica mundial e foi ruim inclusive para os Estados Unidos, já que o dólar, com o dólar alto, ficou difícil para comprar produtos americanos e isso afetou as empresas americanas que começaram a passar dificuldade. E aí em 1985 os Estados Unidos recuou, fez uma política mais protecionista e fechou um acordo que ficou conhecido como Acordo de Plaza com as 5 maiores economias do planeta, que era a França, a Alemanha, Reino Unido, Japão e Estados Unidos. E aí eles se uniram para tentar desvalorizar o dólar frente às moedas, o marco alemão, o franco francês, a libra esterlina e o ien, né? Isso funcionou bem, só que as exportações do Japão começaram a diminuir significativamente, né? E com menos exportações, os empregos também do Japão entraram em risco. E aí o Banco Central japonês decidiu que tinha que reduzir as taxas de juros dos empréstimos para poder, né, estimular a economia. E aí com as taxas de juros baixas, inclusive para empréstimo dos imóveis, né, para as taxas de juros de financiamento de imóveis, fez com que a população japonesa saísse aí e começasse a comprar casas e apartamentos. As empresas estrangeiras também começaram a comprar muitos imóveis no país. O estoque de imóveis despencou, então houve um aumento, com o aumento da demanda maior que a oferta, houve uma supervalorização do mercado imobiliário japonês e a situação era tão grave que os valores, né, somados de todos os imóveis do Japão chegou a atingir 18 trilhões de dólares, que era 4 vezes o preço de todos os prédios e casas dos Estados Unidos na época. Detalhe que os Estados Unidos é 26 vezes maior que o Japão. Aí não teve jeito, né? Essa bolha financeira acabou estourando.
Só fazendo um parênteses aqui para a gente entender o que é uma bolha, ela ocorre quando há um aumento significativo no preço de um ativo ou de alguma coisa, que aqui isso não reflete um aumento no seu valor real, ou seja, é um aumento geralmente atraído por muita informação especulativa e positiva sobre determinado ramo ou produto, que acaba atraindo ali uma enorme quantidade de investidores e todo mundo imagina que vai ser uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro, ou seja, ninguém quer ficar de fora e aí começa a gerar um descolamento da realidade, ou seja, os preços ficam fora da realidade e não há nada que justifique esse aumento e as pessoas investem porque simplesmente acreditam que vai continuar subindo. E aí, quando atinge esse pico máximo, que é o pico máximo da bolha, algo vem e desencadeia um processo de venda, principalmente por investidores grandes, né? No mercado de cripto é chamado investidor baleia. Então, esses caras que percebem que não vai continuar subindo, e aí eles decidem vender, já que os preços já estão bem altos demais, né? E isso gera um efeito cascata, onde estimula um pânico e todos começam a vender e os preços começam a cair e despencar rapidamente, né? É um ciclo... o resumo do ciclo da bolha é aquele otimismo irracional, seguido por um aumento de preço, seguido por um pânico geral e aí depois uma queda brusca nos preços, né? Então, na década de 90, o valor dos imóveis chegou a cair 80%, a bolsa chegou a cair 60%, muitas instituições vieram à falência, outras só foram se recuperar em 2003, praticamente 13 anos depois. E os imóveis no Japão não se recuperaram até hoje, e essa década aí ficou conhecida como a década perdida, né? E foi disso aí veio a estagnação da economia japonesa, né? Hoje o Japão ele é o país mais endividado do mundo, com 9,2 trilhões de dólares, que representa aí 258% do PIB, né? E também questiona-se muito, né, o governo em relação à forma como ele gasta, porque eles acham que o governo gasta o dinheiro de uma forma tanto esquisita. Só fazendo um exemplo aqui, em 1924, numa cidade lá, num lago de uma cidade, eles encontraram um fóssil de um mamute. Esse mamute se tornou um símbolo para essa cidade. E aí o governo japonês decidiu que ia colocar ia trocar as tampas dos bueiros da cidade colocando a imagem desse mamute, né? É muito comum aqui você ver algum significado nas tampas dos bueiros. Eles sempre colocam uma figura de algo emblemático e simbólico, né? Só que o detalhe, cada tampa custava $900, né? Então é uma forma esquisita de você gastar tanto dinheiro com uma tampa de bueiro, né? E essa conta ela acaba só piorando, porque quando a gente olha para a população idosa do Japão, um terço tem mais de 60 anos e o governo estima perder um quinto dessa população até 2050. Então a população japonesa ela tem cada vez mais dificuldade para se aposentar. Antes a idade mínima era de 60, depois passou para 65 e agora você tem a opção de se aposentar aos 70 anos. Não é uma obrigação, mas é uma opção, pode ser que até futuramente aí venha a ser até uma obrigação, nunca se sabe. E tudo por conta da enorme pressão para ter corte, né, nas pensões, das aposentadorias e todo o sistema de saúde. E além disso, o Japão ele não é muito hospitaleiro com imigrantes, que aumenta essa pressão pela população interna, né? E essa questão dos imigrantes é uma questão até polêmica, porque quanto a aceitar ou não a entrada de imigrantes. Então, por exemplo, a população japonesa hoje é de 125 milhões entre nativos e estrangeiros. E no último ano houve um aumento de 290 mil moradores que vieram do exterior em 2023. Tóquio, por exemplo, registrou até um crescimento na população em geral, principalmente por conta dos estrangeiros. Por outro lado, a população lá encolheu, porque morreu 1,6 milhão contra 800 mil pessoas que nasceram, ou seja, morre o dobro, né, do que nasce. E essa situação só não piora, pois o sistema de saúde no Japão é muito bom, que acaba elevando a expectativa de vida da população. Muita gente vive até os 90 e 100 anos. Okinawa, por exemplo, chega a passar de 100 anos. E destes 125 milhões de habitantes, aí 35% tem mais de 60 anos, que dá 44 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Então é o segundo país com a maior população mais velha do planeta, aí, perdendo só para Mônaco. E com isso o sistema de saúde acabou, e o sistema de saúde, né, e previdenciário fica sobrecarregado, né, enquanto aquele grupo economicamente ativo é cada vez menor, né. E outro fator que piora é a questão da natalidade, é o fato das mulheres também estarem no mercado de trabalho, e por elas estarem no mercado de trabalho elas ficam pouco tempo, né, sobra pouco tempo para elas se dedicar aos filhos, que elas acabam preferindo não tê-los, né. A Covid também atrasou isso, ficou bastante tempo com restrição. Só agora, recente, começou a maior permissão para a entrada de estrangeiros no país.
e o Japão precisa quadruplicar o número de trabalhadores estrangeiros até 2040 para que o governo possa aí alcançar as metas de crescimento, né? Só que para isso o país precisa criar um ambiente mais acolhedor, né? Pensar até em políticas mais para que melhore a aceitação de moradores vindo do exterior, principalmente direitos trabalhistas, né, dos imigrantes. Ainda há muita discriminação, algumas histórias de exploração, né, desses imigrantes e também até episódios de xenofobia com os estrangeiros, né? E sobre a natalidade, parece que o governo pretende dobrar os gastos fiscais para incentivar a criação de filhos. Só que a sociedade japonesa tem problemas mais profundos, né, psicológicos com relação a ter filhos. Muitos dizem que há um certo desânimo na população japonesa por conta dessa estagnação econômica, né, que desde a década de 80 teve um otimismo super elevado, exagerado, e agora a população enfrenta esse certo conformismo, uma falta de perspectiva com o futuro, e aí acaba que o país encolhe no geral, né, devido à pouca geração de filhos e o envelhecimento acentuado da população, né, e consequentemente, óbvio, da economia, né. Então o Japão praticamente cresceu 0,4% nessas últimas 3 décadas, né, e que descontando aí a inflação. E os jovens estão com cada vez menos vontade de ter filhos, e o medo do governo é que a população envelheça e desapareça, né. A riqueza no país ela é muito relativa, já que os salários eles estão parados, estão estagnados há mais de 30 anos, né. E há um certo ceticismo da população em relação ao governo, porque essa mesma elite que comanda é a elite que está no poder desde de séculos, né? Então, por exemplo, a elite antes ela olhava muito para a agricultura, né? Para o desenvolvimento da agricultura. Depois, no início do século XX, começou a olhar para a industrialização, né? Os grandes conglomerados industriais, né? Então, essa elite que comanda o país ficou no poder e está no poder até hoje. E apesar de ser uma democracia, é a mesma família que está no poder até hoje. Então, por exemplo, Shinzo Abe, que era o primeiro-ministro, que foi o primeiro-ministro no Japão desde de 2012 a 2020, ele era filho de Shintaro Abe, que foi o ministro do exterior, que era filho de Nabusuke Kishi, que foi o primeiro-ministro durante a Segunda Guerra, e esse cara foi preso durante a guerra, e ele fundou o Partido Liberal Democrata em 1958, que acabou elegendo democraticamente 20 das 22 eleições que houveram desde todo esse período, né? Só em 93 e 2009 que houve aí uma alternância de poder. Inclusive o atual ministro, que é o Kishida, Fumio Kishida, ele também pertence a esse Partido Liberal Democrata. Então você vê que mesmo partido, né, durante tanto tempo aí no governo. Só fazendo um parênteses aqui, o Shinzo Abe ele foi morto em julho de 2022, ano passado, durante um comício. Um cara aí com uma arma caseira atirou nele. Era um homem desempregado de 41 anos que disse que matou o Shinzo Abe porque ele acreditava que esse cara estava metido com uma igreja, que acabou arruinando a vida do rapaz, porque a mãe do rapaz teria doado todo o dinheiro dela para a igreja, né? Ele foi lá e, para se vingar, tirou a vida do Shinzo Abe. E o Japão, se você ganha menos de $2.000 por mês, você já passa apertado, porque as escolas do governo elas são pagas, e com isso o custo de vida também é alto, né, que fica muito difícil para as famílias querendo ter filhos, e para o governo também, né, fomentar a natalidade e evitar o envelhecimento, né. Os cidadãos eles acabam pensando 2 vezes antes de ter filho. Então é isso, espero que tenham gostado. No próximo aí eu quero trazer um pouco do desdobramento dessa estagnação econômica, né, os efeitos aí que afetou um grupo grande de pessoas, que é conhecido aí como a geração perdida, e esse impacto social, né, que está afetando grande parte da população japonesa, principalmente os jovens, tá ok? Beleza? Então, tamo junto.